aí, meus queridos? Tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para a nossa aula de ciências. E vamos dar continuidade ao que nós estamos vendo sobre aquele assunto lá que parece que é uma saga, um nono episódio. Dá uma olhada na tela aí, meus queridos. Aula de ciências, só que nós estamos vendo o que, professor? Sistema respiratório. Sistema respiratório é a parte 3, nós estamos falando dos pulmões. Então vamos lá. Professor, só para lembrar, para recordar, nós sempre estamos falando sobre uma pequena introdução da estrutura, da anatomia, das características de quem, professor? Dos pulmões. Então nós vamos rever características, estruturas, fisiologia, e eu quero lembrá-los. Fisiologia, o que significa isso, professor? É o funcionamento. E falamos também agora, nesta aula, especificamente do diafragma e os processos de relações com a inspiração e a expiração. Isso mesmo, tudo isso na aula 33. Olha aí, sistema respiratório. Professor, um conceito. São órgãos em formatos de cone que apresentam consistência esponjosa. E aqui também, a maior parte do seu parênquima, ele é formado pelo quê? Alvéolos. Então, meus queridos, nós estamos vendo esse conceito todo início de aula. E para lembrar, cone, ele tem uma presença, o formato dos nossos pulmões é um formato de cone. Olha aqui, olha aí, é um cone. E bem aqui, onde está a região bicôncava não, com concavidade, é o nosso diafragma. Então, o que nós vimos? Tudo que está ficando cinza, foi o que nós já vimos, meus queridos. Então, nós vamos para onde, professor? Pulmões, parte 3. E é importantíssimo você prestar atenção nessas estruturas aí, Os pulmões humanos são divididos em segmentos. Eu vou aqui, Putinho, sempre lembrar uma coisa para vocês. Toda vez que eu estiver falando aqui com vocês sobre a estrutura, a fisiologia, né? Estrutura é a forma, fisiologia é a função. Toda vez que eu falar isso, eu vou sempre destacar umas palavrinhas chaves, como eu vou fazer daqui a pouco. Vou pintar umas palavrinhas, você já aproveita e coloca aí no seu caderno. Desta forma, na hora de realizarmos a atividade, deu branco, você vai direto ali no caderno onde você anotou, tudo bem? Olha só essa estrutura que eu vou apresentar aqui para vocês. Aumenta para mim aí, diretor! Então, com isso, galerinha, vamos então à função. Não, patela, meu diretor. Patela, meu diretor. Aí, os pulmões humanos são divididos em segmentos, denominados de quê, professor? Esses segmentos? Lobos. Eu errei! Esse aqui, Apaga tudo. Olha, gente, que nós estamos chique. Como é que é? Eraser all link on slide. Muito chique demais, cara. Lobos, olha aqui, Então, meus queridos estudantes, já sublinhe isso aí, vem, professor. O que são lobos? Olha aqui, olha a figura, presta atenção. Tá vendo, No nosso pulmão, quando a gente vê a estrutura, o pulmão direito possui 3 lobos. Então, eu vou pegar aqui, olha aqui, 3. O pulmão direito possui 3 lobos. É esse. O pulmão esquerdo possui 2 lobos. É esse. Então, nós temos os 3 lóbulos, que a gente forma lóbulos no plural aqui, 1, 2 e 3.
E 2 lóbulos. Em que porção, professor? Esquerdo. 1 e o 2. Ele pega toda essa região aqui, galerinha, ó. O 2, ele pega toda essa região aqui, ó. Tá bom? O pulmão direito é o mais espesso, é o mais largo, e que em relação ao pulmão esquerdo. E também um pouco mais curto, pois o diafragma é o mais alto em relação da estrutura do pulmão direito do que do pulmão esquerdo. Como assim, professor? Se nós percebermos aqui, pessoal, logo abaixo dos pulmões, nós temos aí, ó, o nosso fígado. E ele tem que estar bem o quê? Acoplado e separado por uma estrutura que a gente chama ali, ó, peritônio. Isso vai auxiliar, sim, tanto a estrutura da pleura, a anatomia dos linfonodos, que são estruturas que estão auxiliando o sistema imunológico. Os pulmões humanos são divididos em segmentos, denominados desses lóbulos, já que o direito é bem mais espesso. Esse diafragma vai realizar o quê? O processo de acomodação do fígado. Olha aqui, ó. Bem aqui, onde eu estou mostrando para vocês. A base de cada pulmão apoia-se no diafragma. E a estrutura que separa o tórax do abdômen, presente apenas em mamíferos, promovendo juntamente com os músculos intercostais o movimento respiratório. Vem para mim! Então, galerinha, lembra nas nossas últimas aulas quando eu falava? Quando nós vamos inspirar, pôr o ar para dentro e expirar, não ocorre somente, né, o diafragma que abaixa, o diafragma que sobe, mas a relação dos músculos intercostais. Esses músculos intercostais vão contrair e distender, auxiliando esse processo de entrada e saída do ar dos pulmões. Dá uma olhada lá na tela. Olha só, os pulmões estão localizados logo acima, né, do estômago, em relação também à posição do fígado. O nervo frênico controla esses movimentos que eu falei para vocês. Não tem os movimentos dos músculos intercostais? Olha aqui, onde fica esse nervo... Ei, prof, o senhor não falou que ia pegar as palavras... Aqui, ó, de novo, ó, cuidado com essas palavrinhas aí, ó, que eu estou colocando em evidência para vocês. Então, esse nervo frênico que controla esses movimentos. Professor, aonde eles estão localizados? Eu não estou conseguindo enxergar direito, não. Olha aqui, ó, pela anatomia, vou pegar até uma... que cor, Jefferson? Vamos pegar aqui, então, esse azul. Esse aqui, ó, esse é o nervo frênico. Em vermelho, a setinha em vermelho está falando o nervo frênico, tá? Denominado também de derecho e esquerdo. Quer dizer, é porque isso aqui, galerinha, está escrito em outro idioma. Então tem o nervo frênico direito e o nervo frênico esquerdo. Nós pegamos por aqui ele, ó. Aqui, ó, é esse aqui. E ele tem essas ramificações que vai auxiliar o processo de contração e distensão, tá bom? Podemos também verificar o processo respiratório em 2 porções. Nós denominamos elas de condutora e respiratória. Porção condutora é formado pelo quê, professor? Fossas nasais, nasofaringe, laringe, traqueia, brônquios, bronquíolos e bronquíolos terminais. A porção condutora, como o nome indica, essa porção permite a entrada do ar, porém, sua função não acaba aí. É a
parte, é nessa porção de entrada do ar que ocorre o processo de limpeza, purificação. Aqui para mim, sempre temos que lembrar, a mucosa da narina, toda essa nasofaringe, mucosa, lembrando, é aquela pele interior, aquela epiderme. A nossa boca ela é mucosa. Aqui é epiderme, aqui é mucoso. E lá dentro, sem a mamãe ver, vai lá no banheiro e mete o dedo no nariz, assim, ó. Aí tem aquela, uma coisinha, uma melequinha. É porque o ar, ele não está limpo. Temos pelinhos no nariz. Esses pelinhos, pessoal, são úmidos porque tem um muco. E aí o vento, quando entra, bate nesses pelinhos e as impurezas vão pregando e também vão ficando na parede da mucosa do nariz, limpando o ar para que chegue nos pulmões, e ó, lá dentro não der problema nenhum. Ei, professor, é igual o carro do meu pai? Como assim? É porque o pai, quando vai fazer revisão do carro, fala assim, olha, tem que trocar o filtro do ar. Porque também o ar, quando entra no sistema de combustão do carro, tem que estar puro. Puro no sentido de não pode ter resíduos, sujeiras, poeiras. Então está lá o filtro, tem que trocar aquele filtro, limpar aquele filtro. Então nós também temos esse processo de limpeza do ar, com aqueles pelinhos, né, que temos no nariz, e também a mucosa. Mucosa, aquele muco que fica na parede da larofaringe aqui do nariz. Então, esse é o primeiro passo. Aumenta aí para mim, meu diretor, bota na tela. Olha só, essa é a porção que a gente chama de condutora. Limpa o ar. Então, professor, então é a parte que o ar é limpo, umedecido e também aquecido. Isso. Quando o ar entra na cavidade nasal, ele é aquecido. Para mim, meu diretor, toda vez que nós estamos respirando, o ar entra na nasofaringe e tem que ser um ar que não dê um choque térmico, porque nós temos uma temperatura e tem que ser mantida essa temperatura. Então o ar, ó, ele vai sendo aquecido para não ocorrer um choque térmico, ou também não atrapalhar os processos metabólicos que ocorrem no sistema de hematose, trocas gasosas que ocorre lá na hemácia, bem nos alvéolos, quando as hemácias estão passando. Dá uma olhadinha na tela para a gente sempre estar lembrando disso. Olha aí, ó, porção respiratória, aí sim, é formada pelos bronquíolos, tem que lembrar, bronquíolos são as partes que entra dentro do que, professor? Daquela massa alveolar. Então aqui, ó, porção respiratória, bronquíolos, ó, nós temos a traqueia, ó, caneta, traqueia, olha aí, de azul isso aqui, traqueia. Aí depois da traqueia temos os brônquios. Bronquíolos são essas ramificações. E na ponta dessas ramificações nós temos os alvéolos. Ei, prof, mas eu não estou enxergando direito esses alvéolos. Deixa eu te voltar aqui, ó. Ah, já mostrou, verdade. Aqui, ó, deixa eu pular. Aí, ó, alvéolos pulmonares. Aí, ó, esses aqui, ó, bem na região de terminação. Opa, caneta azul. Aqui, ó, ele está maior. Olha aí, ó, vamos colocar uma lupa. São os alvéolos. É nessa porção que o oxigênio inspirado, quer dizer, que entra, passará pelo sangue, o quê? Gás carbônico presente na hemácia, fazendo essa troca, pessoal, a troca dos gases. E aqui, ó, o sistema respiratório funciona garantindo a entrada do ar, garantindo a entrada do ar no nosso corpo. O ar inicialmente entra por onde? Fossas nasais. Lembrem, temos que inspirar pelo nariz. Por quê, professor? Se você fizer isso pela boca, o ar não é aquecido e você pode também estar desgastando ou fazendo perturbações nas pregas vocais.
Isso foi uma aula que nós vimos lá atrás. A traqueia, ela vai ramificar-se. Ó, traqueia. A traqueia, ela ramifica, ó, em brônquios. 2, direito e esquerdo. E depois, ela ramifica em bronquíolos. E no final desses bronquíolos, nós temos os alvéolos pulmonares. Voltando, aonde estão esses alvéolos? Bem aqui, ó, que constituem esses lóbulos, né? Os alvéolos pulmonares, aonde sim ocorre, que sempre eu estou falando para vocês, hematose. Que é o quê? São as trocas gasosas. Vem aqui para mim. Trocas gasosas, mas bota na tela aqui, meu diretor, bota aqui na tela o desenho. Essas trocas, isso. Essas trocas gasosas, quando nós inspiramos, o diafragma e ocorre a contração dos músculos intercostais, vão ocorrer o quê, professor? Fazer com que, pessoal, o sangue que está vindo dos tecidos, vamos lá, estou capinando, estou lavando o carro do pai, estou fazendo exercício. Ocorre, então, o processo de retirada de gás carbônico, CO2, e aí as hemácias são impregnadas por esse CO2, quando nós vimos lá na aula sobre as estruturas da hemácia, elas ficam em sua porção oxemoglobina. Então, tem afinidade por esse CO2, que gruda nas hemácias, aí ela sai dos tecidos e vai para os pulmões. Chegando nos pulmões, a hemácia perde a afinidade pelo dióxido de carbono, como nós estamos vendo aqui, libera esse dióxido de carbono e tem afinidade ao oxigênio. Esse processo de troca nós chamamos de hematose. Isso faz com que ocorra o quê, professor? Liberação desse gás que, se ficar dentro do nosso metabolismo, ele é tóxico. E lembra quando eu falei para vocês? O quê? Que há uma porcentagem de água em forma gasosa. Isso tem que ser mantido dentro do nosso sistema alveolar, nos pulmões. Pega um saquinho, bota na boca e fica... Você vai ver que vai ficar o quê? Todo coberto por gotículas de água. Isso é essencial para que o processo de hematose, troca, né? Difusão dos gases, essa difusão do gás carbônico, essa liberação, essa saída seja possível. Então, um ato de inspirar e expirar, quando eu faço inspiração, o que acontece? Distensão, aumento da caixa torácica. Por quê? O diafragma baixa. Olha o desenho aqui, ó. Eu vou ficar na frente desse aqui para vocês não se confundirem. Inspiração. Aí, aumento da caixa torácica, contração dos músculos intercostais, baixo diafragma. O ar entra. Expiração. O diafragma sobe, diminui a caixa torácica, o ar sai. E nesse período ocorre a troca, ao que a gente chama de hematose. Então isso vai garantir a entrada e vai garantir também que todo o processo metabólico continue ocorrendo e tenhamos então aquela porcentagem, né, que se utiliza aquele aparelho oxímetro para verificar a quantidade de oxigênio e dióxido de carbono necessário. Isso aumenta, professor? Aumenta de acordo com o seu condicionamento físico. Está fazendo muita atividade, ela pode aumentar, requerer o processo de retirada de dióxido de carbono e a entrada de oxigênio. Tudo bem? E também não vamos esquecer aí, ó, do sistema respiratório em relação a esse movimento que o diafragma faz. Nós temos que respirar com o diafragma, não forçar a entrada do ar. Tudo bem? Galera, só para a gente fixar mesmo que nós aprendemos, dá uma olhada aí nas nossas atividades. Mandei uma atividade para vocês. Aumenta para mim, diretor. Olha aí, ó. Vamos exercitar? Primeira questão aí. Há uma questão para a gente resolver o assunto sobre o processo de inspiração e expiração. E os sistemas que realizam o processo, né? A contração dos músculos intercostais. O sistema respiratório humano garante a capacidade de
oxigênio para disponibilizar quem? As células. As células precisam de oxigênio. As trocas gasosas ocorrem nos alvéolos pulmonares. E elas são chamadas de quê? Fagocitose? Hemólise? Hematose? Plasmólise ou respiração celular? Hematose! Para mim, diretor! Galera, sempre lembrando, trocas gasosas nós denominamos de hematose e elas ocorrem nos alvéolos. Eu mandei aí para vocês uma lista de atividades só sobre esse assunto, tá bom? Até a próxima, queridos!